Querido Pai, querido Mestre Jesus, benfeitores, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, que nos proteja e nos ampare, que possa, através do Seu Filho Jesus, com seu manto de paz, dar-nos forças para vencer todos os intempéries da nossa vida. Que possamos reconstruir uma fé fortalecida no amor e na caridade. Que Jesus, através dos seus trabalhadores espirituais, possam visitar a cada um dos nossos lares, trazendo paz, harmonia e saúde, e fortaleza dos nossos corações. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos que ainda não encontraram no exemplo de Jesus o caminho luz a seguir. E com a prece que o meigo amigo de Jesus nos ensinou, é com essa linda prece que pedimos a permissão para dar por aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que pudermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição. Que assim seja. Hoje nós vamos ter a alegria de receber essa ideia, e ela vai trazer esse tema que já foi exposto aí, as pessoas em nossa vida. Essa ideia, fica à vontade e Jesus te abençoe. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, trazendo um tema muito importante, que são as pessoas da nossa vida. Né? Na verdade, nós vamos falar sobre os relacionamentos humanos. Nós vamos pedir a Jesus que nos abençoe e que possamos tirar um bom proveito, enriquecer, né, os nossos conhecimentos, fazer uma autorreflexão, né, desse tema, para que possamos compreender a importância dos relacionamentos, né, das pessoas que aparecem nas nossas vidas, por que as pessoas aparecem em nossa vida num momento específico, e que tipo de companhia também nós escolhemos, né, nós queremos ter ao nosso lado. E quais os caminhos, finalmente, que nós deveremos trilhar para termos de nós essas boas companhias, né, perto de nós, essas boas companhias, aquelas que, sem dúvidas, vão enriquecer nossa caminhada evolutiva. Né? Nós vamos falar um pouquinho de como nós devemos tratar, né, esses relacionamentos para que nós possamos chegar a uma harmonia, né, seja no relacionamento familiar, conjugal, ou mesmo nos relacionamentos sociais. E tudo isso é muito importante, porque nós sabemos o grande impacto, né, que as relações interpessoais elas têm na nossa saúde física, psíquica e principalmente espiritual. Nós vamos tentar clarear esses temas, tendo como base, né, sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos falar aqui de duas obras muito importantes, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, né, ditadas pelo espírito de Joana de Ângeles, que são O Despertar do Espírito e Fonte de Luz. Divaldo, em O Despertar do Espírito, né, ele aborda o tema dos relacionamentos humanos e subdivide em 3 partes. Né? É um capítulo bem extenso, né? Nós vamos colocar as ideias principais que a gente achou que vai trazer para nós, né, mais conhecimento aí. Nós vamos falar de relacionamento familiar, conjugal e social. Bom, os relacionamentos de qualquer natureza, ele coloca para nós, são um campo importante para reflexão. Afinal, o ser é naturalmente gregário. Esse instinto gregário aproxima e é muito importante para o progresso dos seres. O desafio do relacionamento é para nós um convite gigantesco ao amor, a fim de alcançar a plenitude existencial. Não sei, eu acredito que a maioria de vocês já conhece, né, uma velha fábula aí, e que exemplifica de uma forma muito interessante a necessidade do convívio social. E como que é importante o autoconhecimento,
até mesmo a observação do outro, né, para que esse convívio possa se estabelecer de uma forma harmônica. Conta-se que na era glacial, né, os porcos espinhos, eles se sentiram muito ameaçados pelo frio intenso de toda parte daquela região. Movidos, então, pelo instinto, eles se uniram, né, cada um esquentou ali uns aos outros e sobreviveram àquele frio. No entanto, né, pelo fato deles estarem muito, muito próximos uns dos outros, eles passaram a ferir-se mutuamente, provocando o quê? O afastamento de alguns deles. Como consequência dessa decisão, todos os que estavam distantes, né, eles começaram a se reaproximar. Por quê? Porque eles conheciam os cuidados, né, que deveriam ter para não se magoarem, né? E graças a essa conclusão, eles conseguiram sobreviver, né? Sobreviveram a essa calamidade. Então, essa história é interessante porque traz para nós uma lição para uma convivência feliz. O que é mais importante, né? O respeito, né? Respeitando sempre os valores dos outros ao nosso redor. A privacidade do outro, seus sentimentos, suas conquistas, né? Tudo isso é de extrema importância para uma convivência pacífica, né? Harmônica. Então, nós estamos sendo convidados o tempo inteiro, na nossa trajetória, a exercermos amor através dessas pessoas com as quais estamos convivendo. Um convite para nós a compreensão, a tolerância, o perdão, né? Que são todas formas também, né? Essas virtudes são formas de amor. Divaldo coloca para nós, nos relacionamentos familiares, que a família é um laboratório de vivências. E, certamente, o mais importante para o ser humano, no seu processo de evolução, no processo de evolução em família, né? É interessante porque as pessoas na família, elas não têm como disfarçar quem são. Né? Na nossa família, nós não temos como esconder, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos, os nossos valores. Joana de Ângeles coloca para nós que o grupo familiar faculta o romper dos laços do egoísmo, a fim de que a fraternidade se desenvolva efusivamente. No recesso da família, renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço, que os espíritos preservam de outras existências, refluindo consciente ou inconscientemente como necessidade de liberação de conflitos. Então, todos nós que já temos um conhecimento espírita sobre esse tema, né, sobre o nosso planejamento encarnatório, nós sabemos que nós temos compromissos na família que nós mesmos escolhemos. Então, quando os espíritos, né, se encontram espíritos antipáticos na família, né, que vão expressar ali aquela animosidade entre as pessoas, e o contrário, né, quando existe sentimento de compreensão, os relacionamentos serão saudáveis e enriquecedores, né, ampliando horizontes, criando um solo fértil aí para o crescimento do amor na família. O relacionamento do lar, então, é nada mais que o quê? Uma preparação para o crescimento, para as conquistas, né, da solidariedade universal, né, em todos os seres. Então, o relacionamento, o que a gente tem que definir? O que é um relacionamento saudável? Um relacionamento saudável é quando as pessoas, mesmo discordando das ideias uns dos outros, agem em clima de compreensão, desejando o crescimento interior de ambos. Joana de Ângeles coloca para nós, mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo. Mesmo que enfrentando um clima de hostilidade ou de indiferença, que o prepara emocionalmente para outros cometimentos na convivência social. Por outro lado, o medo de amar, a desconfiança, o receio de que alguém na família identifique as imperfeições dos outros, leva o indivíduo a ter dificuldades no relacionamento familiar. O que a gente conclui disso aí, né? Que para a gente conhecer melhor alguém, né, vamos reparar ali, perceber como que ele se comporta dentro do núcleo familiar. Então, é na família que se encontram os espíritos necessitados de entendimento,
né, de compreensão. Por isso que dizemos que o lar é uma escola, uma oficina mesmo de crescimento moral e espiritual do ser. Interessante, em Renovando Atitudes também, Hamed coloca para nós, no capítulo Desapego Familiar, que uma característica importante no indivíduo, na família, é a independência dos seres. Ele fala o seguinte: a reencarnação leva o ser humano a exercitar a independência, que propõe que a criatura é um ser viajante e temporário, entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundos. Então, nós sabemos, né, desse conhecimento aí, que nós somos espíritos imortais e que a cada encarnação nós vamos vir de uma forma, né? Nós vamos vir num lugar diferente, vamos vir com um sexo diferente, com uma profissão diferente, né, com compromissos diferentes. No entanto, né, ela não destrói os laços do amor verdadeiro. Antes, cria vínculos afetivos entre as almas, que, ora, pais, cônjuges, filhos e amigos retornam a habitar os mesmos tetos em épocas diversas e em posições completamente diferentes. Bom, para nós, essa fala aí é uma alertiva ao desapego. Né? Cada um, né, somos espíritos imortais e cada um deveria prezar pela sua autonomia e pela sua independência. E com isso, ao tomarmos essa decisão, nós temos que deixar o outro ser livre também. E, às vezes, mesmo conscientes dessa realidade, nós temos uma extrema dificuldade, principalmente no ambiente familiar, né, de deixar o outro ser, né, deixar o outro livre, para ele viver, né, o que vai de acordo com a convicção e com os valores dele. Então, nós temos que estar bem atentos para isso aí, para essa questão aí que Hamed coloca para nós. Bom, quanto ao relacionamento conjugal. Os relacionamentos de qualquer natureza dependem do nível de consciência daqueles que estão envolvidos. Olha que interessante. Havendo maturidade psicológica, compreensão e respeito, facilmente se aprofundam os sentimentos. A grande questão é que, muitas vezes, as pessoas no relacionamento conjugal centralizam, né, os objetivos na questão sexual. E envolvidos pela paixão, pelo sexo, né, desejo de posse, após uma certa convivência, há uma tendência de desmistificar o encantamento inicial. Né? Então, aí o que pode vir? Né? Pode vir o tédio, a rotina, e pior, a falta de diálogo, né? Que compromete demais os relacionamentos. Porque o diálogo, assim, é de extrema importância. Né? O diálogo, juntamente com a compreensão, é a chave para a resolução de muitos conflitos no relacionamento conjugal. E o que se vê é que muitas pessoas ainda estão procurando ali, né, a alma gêmea, com base no amor romântico, né, a procura daquele ser fantástico que vai satisfazer todos os desejos do outro. No Livro dos Espíritos, na questão 298, Kardec pergunta, né, existe união fatal de duas almas em alguma parte do universo? E a resposta é: não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe em todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que pertence. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Enquanto estivermos, né, pensando dessa maneira, não estaremos amando verdadeiramente. Estaremos criando uma idealização amorosa. E isso também se aplica às amizades, às relações familiares. Né? Então, o que a gente conclui disso aí, né? Dessa pergunta do Kardec? Deixemos o outro ser livre, né? Para fazer suas escolhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a multidão perguntou a Jesus: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Jesus, eis que ele disse: porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o que Jesus quis com isso? Ele não quis desprezar a família, mas sim falar da família unida por laços espirituais, que está num patamar superior ali, né? A grande família universal. Então, nós temos que criar isso aí, né? A compreensão, o respeito, para ter uma convivência pacífica. Joana de Ângeles adverte que qualquer tipo de relacionamento deve ter como estimuladores a amizade, o desejo de satisfação recíproca,
a fidelidade no relacionamento conjugal é preponderante, né? Agora ela vem falar aí da fidelidade, né? Da importância da fidelidade, porque demonstra a autenticidade do sentimento que a ambos envolve. A monogamia representa um momento culminante da evolução sociomoral de homens e mulheres. Compreende a necessidade do respeito mútuo, sem privilégios para um ou para o outro sexo. O que precisamos deixar claro aí é que a afetividade é passo avançado no processo dos relacionamentos, quando se trata daquele que mantém comunhão sexual. Então, no final, né, essa fala de Joane também fala para nós que, independente do tipo de relação, que nenhuma diferença constitui impedimento quando tem o quê? Respeito. Né? Então, a base de qualquer relacionamento é respeito, e não poderia ser diferente no relacionamento conjugal. Né? Respeito, fidelidade, né? Fazer com o outro o que queríamos que fizesse a nós. Depois, ela vai abordar os relacionamentos sociais. Todo aquele que adquire madureza emocional no grupo familiar e conjugal, este sim já está preparado para os relacionamentos sociais. Quem não se relaciona no grupo social desintegra a personalidade e atormenta-se em sentido crescente. Olha que interessante, como é importante o relacionamento social. O ser que não se relaciona permanece estacionado, né? Não evolui. E o que seria esse bom relacionamento? Né? O bom relacionamento é aquele que proporciona bem-estar, sem medos, sem ansiedade, né? Sem angústia, que traga a sensação de paz e harmonia. Então, dentro da sociedade, cada um tem um papel específico, cada um tem algo a oferecer no grupo social no qual se encontra. E essa compreensão é fundamental para o conjunto. Né? É o que a gente faz analogia aí com aquelas pecinhas da engrenagem, né, da sociedade. Cada um é uma pecinha, e sem essa pecinha a engrenagem não funciona. Né? O indivíduo, Joana de Anjos coloca para nós, o indivíduo que admite a própria fragilidade, a sua humanidade, e compreende a necessidade do outro para avançar, está preparado para a convivência social. Então, nós temos que ter essa humildade de saber que o outro, né, é importante. Sem ele, nós não conseguiríamos evoluir. Agora, se nele predominar os sentimentos ruins, como egoísmo, presunção, esse sim vai ter grandes dificuldades para conviver em sociedade, né? Aquela luta. A sociedade equilibrada, ela deve funcionar como uma orquestra afinada, que ela coloca para nós, na qual predomina a harmonia dos movimentos e das notas musicais, sobre a regência feliz do ideal, que proporciona alegria e paz. Então, se nós temos o mesmo ideal, né, nós devemos ser essas notas musicais, né, para que essa orquestra aí seja harmônica. E no final, sempre, né, o que é o papel fundamental? É o amor. Né? Lá está sempre o amor superando as dificuldades nos relacionamentos, proporcionando a capacidade de doação, compreensão e entendimento. Então, não é à toa que as pessoas entram em nossa vida. Né? Sempre tem uma razão. Ou uma estação, ou por uma estação, ou por uma vida inteira. Quando alguém está na nossa vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que demonstramos. Elas vêm para nos auxiliar numa dificuldade, né? Fornecer para nós orientação e apoio. Então, todos os nossos relacionamentos, né, são importantes para a nossa vida e que vão trazer esse nosso progresso, né? esse nosso aperfeiçoamento moral. Agora nós vamos falar de uma outra obra, também de Divaldo, que é Fonte de Luz. Tem um capítulo lá muito interessante que fala de influenciações sutis. Ele fala o seguinte: tudo se irradia na natureza, produzindo vibrações específicas que se identificam umas com as outras, estabelecendo vínculos que se transformam em harmonia do conjunto. Com relação ao ser humano, esse processo é mais expressivo em relação das ondas de simpatia e antipatia, que decorrem da presença ou ausência de afinidade entre as pessoas. E é interessante que existe uma influenciação que muitas vezes nós não percebemos, que ela é mais sutil. Né? O capítulo chama Influenciações Sutis, que é a identificação de ideias e propósitos. Então, às vezes, ali por trás do sentimento,
da antipatia e da simpatia, tem também essa identificação de ideias e propósitos que a gente percebe nos outros e que passamos a receber o magnetismo que se impregna em nós. Quando essa força ela exterioriza de uma pessoa boa, né, generosa, ela produz um efeito saudável sobre a pessoa ali no caso, né? O ser assimila aquelas vibrações e os exemplos bons, né, edificantes que daquela pessoa mostra após o convívio estabelecido. Quando, porém, se trata de uma pessoa complicada, né, uma pessoa enferma mesmo de caráter, aquelas energias transformam-se num efeito devastador para a pessoa, né, que sofre as influenciações. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas influenciações sutis de ideias, de objetivos, que muitas vezes passam, né, despercebidas. A frase que nossos pais falavam antigamente, né, diga-me com quem tu andas e direis com quem tu és, tem sentido, porque nós vamos ali nos influenciar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Joana de Ângeles conclui que assimilar as boas impressões é muito importante, mantendo-se, porém, a própria individualidade, porque cada espírito possui um patrimônio específico e tem por meta a renovação interior e autorrecuperação conforme os recursos que disponha. Então, nós temos um patrimônio, nós já temos ali um aprendizado, e cada um tem busca ali a sua meta, né, para atingir a perfeição. Então, esses estímulos que nós recebemos são muito importantes, né, são contribuições importantíssimas para os nossos compromissos pessoais. E nunca devem afetar os nossos deveres, né, aos quais nós nos propomos aí em outras, né, no nosso planejamento encarnatório. Então, o que é muito importante diante disso, né? Quando nós conhecemos a nós mesmos e temos essa convicção dos nossos valores, nós temos uma habilidade maior de não nos deixarmos envolver por essas influenciações sutis, né? Então, é importante a gente entender que quando as vibrações emanam de uma pessoa saudável, os bons espíritos que são próximos a nós ali, eles nos influenciam a fim de nos auxiliar, nos dando ânimo, coragem, né, diante das lutas. Então, os espíritos estão ali o tempo inteiro nos induzindo às boas companhias para nos auxiliar. Só que, se nós nos afinizarmos com as más companhias, né, com as más influências aí, nós passamos a receber essas influências perturbadoras de espíritos inferiores que passam a nos perseguir, né, por prazer, por inveja, por algo aí injustificado. Então, inicia-se nesses casos, com essa persistência aí dessas influenciações, os processos obsessivos de encarnados para encarnados. E tudo se inicia, a gente tem que lembrar que tudo se inicia nessas influenciações sutis. Conforme a condição moral e mental de cada indivíduo, a sintonia é feita na mesma faixa vibratória. Então, eis porque todos nós precisamos manter atitude vigilante para a gente discernir aí as boas das más influenciações. E em frequência de oração, nos elevarmos, né? Para que possamos alcançar essas vibrações de paz e harmonia. Sueli Caldas, em Obsessão e Desobsessão, fala para nós que a invigilância é a porta que se abre para o mundo íntimo, facilitando a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio degradante entre mentes desequilibradas. O inevitável encontro entre credor e devedor, os quais não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. E aí a gente tem que estar atento a alguns estados emocionais da nossa vida que representam invigilância, né? Quais que seriam esses estados emocionais? São muitos. Né, a revolta, o ódio, a depressão, a tristeza, desânimo, pessimismo. A gente pode elencar aí, são tantos: medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, impaciência. Ainda mais nesse momento que nós estamos passando aí, né, que nós estamos passando na Terra, né, onde essa onda de insegurança causada pela pandemia, né, pelos desastres aí da natureza, geram, né, um desânimo, a tristeza, a depressão.
é muito mais fácil abrirmos essas portas da invigilância. Então, nós estamos sendo testados, né? E nunca houve tanta necessidade de vigilância no planeta, né? Nós precisamos cuidar do nosso íntimo e das nossas relações, principalmente, né? No nosso núcleo familiar, que é de lá que tudo começa, né? João Nunes Maia, em Vigilância Mental, ele fala para nós que a vigilância mental, no livro Horizontes da Mente, ele fala para nós que a vigilância mental é sempre a eterna âncora da alma, a nos garantir tranquilidade, disciplinando uma profusão de pensamentos diários. Sensibilizemos, pois, a consciência para que a força da caridade, pelo ambiente da prece, da luz, na fé, para que possamos, antes de pensar, sentir, para que possamos sentir, antes de pensar, o teor das ideias. Olha que interessante. Nós precisamos, né, precisamos sentir antes de pensar o teor das ideias. Olha como que é importante o ambiente, a atmosfera psíquica nossa, né, o ambiente fluídico ali onde a gente está vivendo, para que a gente possa reter as boas coisas ali, os bons pensamentos e eliminar os maus pensamentos. Enquanto os pensamentos estão em projetos, é mais fácil retificá-los, né? Ou desvencilhar-nos dele através da disciplina. Então, o que é a vigilância? É a disciplina dos nossos pensamentos, né? E através, e até mesmo antes dos pensamentos, a disciplina dos sentimentos. E como é que nós podemos iniciar esse exercício em nós, né? No nosso íntimo? Cultivando em nós uma atmosfera vibratória superior, de paz, de harmonia, né, através da prece, fazendo exercício diário dessa vigilância de sentimentos e pensamentos. Emmanuel tem um capítulo que fala relacionamento, né, no livro Calma. Ele fala o seguinte, que se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra no pensamento. Para isso, é imperioso que a compreensão te presida os impulsos para saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos seus. Olha que interessante. Saibamos, então, que cada um tem um ponto de vista diferente de nós. Cada um olha por um ponto diferente da montanha. E a certeza disso, quando nós concluirmos isso, né, tivermos essa convicção disso aí, isso vai nos ajudar a não desanimar, nem desesperar diante das situações que a vida nos apresenta. Muitas vezes nós falamos, eu não conheço o outro, mas é porque o outro tem pontos de vista diferentes dos nossos. Então, o que acontece? A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem, nem caminha para o bem sem os outros. Mas ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem, né, a existência nas sendas a percorrer. Então, cada um tem que lutar no seu processo evolutivo. Os outros serão nossos cooperadores, né? Podem nos ajudar, companheiros. Mas ninguém pode ter uma relação de dependência com o outro. Né? Cada um é responsável pela sua vida, por suas escolhas. Então, tendo em vista isso aí que nós falamos, né? Emmanuel fala o seguinte, que ama os amigos sem prendê-los. Olha que interessante. Nós não sabemos o que a vida nos reserva, né? Os nossos compromissos encarnatórios. Então, pode ser que o nosso amigo pode ter que nos deixar por um tempo, ou indefinidamente, a gente não sabe, né? Em função das tarefas que ele abraçou. Então, às vezes, né, a gente pensa assim, é um filho que tem que morar distante, né, uma separação temporária de cônjuges por alguma questão, né, particular. Então, o que acontece? Ele continua falando, né, às vezes, né, o outro te entendia os propósitos, até ontem. No entanto, experiências lhe fizeram necessárias, alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Né? E o que a gente vai fazer nessa situação? Desesperar? Aí ele coloca, não, aceita-os como os mostram,
continuando a agir no bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Então, muitas vezes, os outros vão ter atitudes, comportamentos, né, que nós não concordamos ou que nós não... que temporariamente ali nos faz aquele mal, mas que nós devemos fazer, Emmanuel coloca para nós? Continuar agindo bem, seguir, né? Porque nós não temos poder de mudar o outro, né? Nós só temos o poder de mudar a nós mesmos. E ele finaliza a lição dizendo: nos momentos de mudança e renovação para aqueles a quem mais ama, afasta de ti a ideia de separação. E não te lastimes, prossegue trabalhando, porque, pelos desígnios do Pai, outros virão a teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois com mais força de amor. Olha que interessante. Então, nós temos que deixar também a vida fluir, porque cada um tem seus compromissos, cada um tem seu ponto de vista. Né? Confiemos em nosso Pai maior. E aí, diante disso aí, nós precisamos saber o seguinte: quais que são as nossas armas íntimas aí para a gente manter essa vigilância e a sintonia com o nosso Pai, né, mais alto, essa sintonia mais alta, porque sabemos que essas atitudes, elas vão, né, interferir ali nos nossos relacionamentos. Então, toda vez que nós tivermos esse sustentáculo dentro de nós, né, de paz, de harmonia, de compreensão, nós vamos conseguir passar, né, pela vida com mais tranquilidade, de uma forma mais pacífica e harmônica. Então, nós temos aqui 5 armas, né, que a gente fala que são importantes para nós. A primeira delas, né, nós vamos falar de cada um pouquinho, né, que é a higienização da mente. Né? A primeira delas é a higienização da mente. Olha que interessante. Né? Assim como a higiene corporal, nós temos que higienizar a mente, né? Todo dia ali, temos que passar, né, a borracha e vemos ali o que está acontecendo. O homem mais ou menos evoluído notará as qualidades de seu pensamento bem antes da formação das ideias, por perceber suas ondas nas profundezas de si mesmo, podendo modificá-las na fecundação do consciente. Então, o que acontece? Os bons pensamentos, eles têm o poder ali de anular as correntes mentais inferiores, inclusive arejando o sistema nervoso. Esse aí é nos Horizontes da Mente, né, do João Nunes Maia. Então, nós temos que pensar o quê? Pensamento é o quê? Fermentação espiritual. Nós sabemos que nós emitimos ali milhões de pensamentos, né? E a gente tem que saber ali como, né, não esmorecer, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que não esmorecer no sagrado empreendimento de si mesmo, de limpar a mente, de criar nos campos férteis pensamentos, áreas compatíveis com a luz, conseguirá a transmutação dos desejos inferiores em sementes de luz. Por quê? Porque essa vigilância, ela exige de nós persistência, né? Esforço diário. Né? E quem perseverar vai sair vitorioso. Né? É o que o João Nunes Maia coloca para nós. Então, nós precisamos o quê? Saber que isso não é um trabalho de um dia nem 2, é um trabalho contínuo. Né, da gente manter ali os pensamentos numa faixa vibratória maior. O segundo item, né, que é importante para a gente, é o estudo constante do Evangelho, que é lá que nós vamos ter o nosso consolo, né, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Então, Jesus não coloca para nós que nós não vamos ter luta, nós vamos ter lutas, mas nós vamos ter o consolo dele, que está sempre pronto, né, nas nossas quedas ali para nos levantar. O terceiro item importante para nós, para manter essa vigilância, é o estudo constante, a reforma íntima, né? Estudo constante do Evangelho é número 2, reforma íntima. O autoconhecimento é muito importante, né? Porque é a capacidade que nós temos de perceber tudo ali que nós precisamos transformar em nós mesmos, né? Ampliando a consciência sobre os nossos potenciais, para a gente ser aquilo que a gente é em essência. Então, nós precisamos saber quais são os nossos valores. Porque quando a gente sabe quais são os nossos valores, a gente não entra, né, na sintonia com valores que não são nossos. O quarto item seria a prece e o culto do Evangelho no lar. Como é importante, né, nós termos aí esse momento, né, de prece,
momento do culto do Evangelho no lar. Né? Jesus, em Lucas, coloca para nós: pedi, dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-vos-á. Então, através da prece, nós seremos ouvidos pelo nosso Pai. Né? A oração em conjunto, que é a oração no lar, né, ela amplia os horizontes e eleva as almas na direção do bem. O clima criado, né, nos instantes ali do culto do lar favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e em posição mental receptiva ao amparo, né, dos benfeitores espirituais. Como é importante, né? Então, nós já falamos aí da higiene da mente, né, do estudo do evangelho, da reforma íntima, da prece e do culto. E no quinto item seria o trabalho no bem. Né? Culmina com o quê? A aplicação da máxima maior que nós temos, né, que é amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. Né? Essa é a expressão máxima da caridade. Então, quando nós estivermos aí, né, fazendo esse trabalho conosco, nós com certeza não vamos abrir brechas, né, para invigilância, porque toda vez que nós pensarmos nos outros, que nós estivermos trabalhando no bem, nós vamos estar ali ocupados e ao mesmo tempo felizes de podermos estar fazendo, né, esse bem. Em Fonte Viva, Emmanuel coloca para nós a forma que nós devemos, né, amar esse próximo e trabalhar no bem. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Então, que sejamos felizes, né, ao exercermos essa caridade, ao ajudarmos o nosso próximo. Com respeito, com caridade, né? E aí nós vamos encontrar essa alegria que nunca se extingue. Então, trabalhar no bem é o quê? Exercer esse amor, né? Que nós tanto queremos sentir. Né? Porque nós queremos amor, mas nós não sabemos, às vezes, como encontrá-los. E o trabalho no bem, com certeza, vai nos fazer sentir também esse amor dentro de nós. João Nunes Maia coloca para nós, no capítulo Aprender com o Próximo, ele fala: nenhum de nós evolui sem que o próximo participe da nossa disciplina. Eis porque, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, fomos convidados a amar o nosso próximo, como a nós mesmos, por ser ele a senda de luz, veja bem, a senda de luz, com a aparência de trevas. Né? Às vezes nós estamos aí reclamando do nosso próximo, né, que vem com uma aparência de trevas, mas que é o nosso, ele é o quê? É o nosso instrutor diário, é com ele que nós aprendemos com o nosso próximo. Então, às vezes somos criticados, né, somos analisados pelos outros, e nós nos ferimos, né, com os nossos melindres, né, temos muita dificuldade de reconhecer nossos erros, nossos defeitos, e assim nós vamos perdendo a oportunidade do aprendizado. Então, como é importante nós termos a consciência dessa função do outro, né, dessa presença do outro nas nossas vidas, na nossa evolução. Então, nós temos que fazer... a pergunta que nós temos que fazer, ao invés de melindrarmos, né, com os outros, é o quê? O que o próximo tem a nos ensinar? O que nós temos que aprender com o nosso próximo? Quando nós dermos sentidos a isso, né, nós vamos estar crescendo moral e espiritualmente. Seremos pessoas melhores e teremos um convívio e experiências mais enriquecedoras na Terra. Né? E ninguém melhor que Jesus, né, que é nosso exemplo maior, que teve aqui na Terra e nos deu o exemplo de humildade, do perdão, né, da compreensão, de todo esse processo. Né? Jesus foi o nosso próximo mais iluminado, que se aproximou, né, ele veio até nós e nos ensinou o não julgueis, né, o perdão e o amor incondicional. Então, nós temos que fazer essa reflexão aí, a importância dessas pessoas na nossa vida. Né? Sejam as pessoas que vieram, né, com compromissos conosco, ou as pessoas que nós estamos escolhendo, porque também nós fazemos as escolhas. João Nunes Maia coloca para nós
que o ambiente mais favorável, né, ao aprendiz é a humildade. Quem cultiva a humildade e ama a serenidade de coração, abre as portas para o entendimento maior. E receberá de Deus um raciocínio lúcido, de modo a não condenar seus semelhantes e serem amantes da justiça e do perdão. Então, é muito interessante a gente fazer essa reflexão aí, da humildade, né? Que uma vez que nós conseguimos ser humildes, né, nós vamos compreender aí essa função do outro nas nossas vidas. Miramês, né, em Momento Espírita, coloca para nós, né, algumas frases interessantes, né? Um marido ou uma esposa de trato muito fácil, talvez não nos ensinasse a paciência que temos hoje. Então, às vezes, a gente está aí reclamando, né, do nosso cônjuge e não percebe, né, que às vezes é nesse relacionamento que nós estamos aí exercitando a paciência, aprendendo a paciência. Filhos mais compreensíveis talvez não nos desse a oportunidade de construirmos o amor incondicional que aprendemos a ter. Então, às vezes, né, achamos que temos filhos ingratos e estamos tendo uma oportunidade fantástica, né, de construirmos o amor incondicional. Nós temos, assim, então, né, entender que cada desafio, né, que nós estamos passando na nossa vida aí, tem um convite de Deus por trás para a nossa melhoria íntima. Então, nós temos que entender, né, que essas pessoas que estão em nossa vida têm uma função específica, né, e muitas vezes vêm para nos auxiliar. De alguma forma, ela vem para nos auxiliar, né, pelo bem ou pelo mal que achamos, né, que é o mal, porque, na verdade, é um método aí que, às vezes, temos que ter para aprender, né. Então, eu quero fechar o estudo dizendo o seguinte, que nós devemos celebrar quem entra em nossa vida para nos auxiliar e nunca reclamar de quem sai, né? Porque Deus está no controle de tudo, temos que confiar nele. Ele é nosso Pai maior e ele sabe das nossas necessidades, né? Do que nós precisamos passar. Importante é que busquemos fazer sempre as boas sintonias, né? Para a gente atrair as boas companhias, um plano físico e espiritual, que vão nos ajudar a passar de uma forma mais suave pelas nossas lutas. Né? Então, tenhamos confiança no nosso Pai, que nós estamos, né, com as pessoas certas, no lugar certo, né, e tendo as experiências necessárias para o nosso crescimento. Né? Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade aí de ter feito essas reflexões, né, que vocês possam, né, que nós possamos sair daqui, né, mais fortalecidos para ter essa compreensão, né, do outro na nossa vida e de que nós somos abençoados, né, por todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Uma boa noite para todos e muito obrigada.